Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre custo de vida na Inglaterra. Essa é a pergunta que eu mais recebo de vocês aqui nos comentários do YouTube, também lá no Instagram, pessoas interessadas em saber quanto que eu gasto para passar um mês aqui na Inglaterra. E hoje eu resolvi contar tudinho para vocês. Eu vou pagar as minhas contas do mês e eu vou falar o valor de cada uma delas. Fica comigo até o fim do vídeo que nós vamos somar uma por uma e eu vou te falar o valor total dos meus gastos fixos durante o mês. Então você vai conseguir ter um parâmetro se vale a pena a vida aqui na Europa. Beleza? Fica comigo, vai ser muito legal. Vem! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aline Tartucci, eu moro aqui no interior da Inglaterra com o meu marido e hoje eu quero contar para vocês quanto que a gente gasta para viver aqui na Europa, na Inglaterra no caso, tá bom? Eu vou contar para vocês o valor de cada uma das minhas contas mensais e a gente vai descobrir o meu gasto fixo mensal. Vou contar também para vocês o meu salário, quanto que eu ganho por mês, porque você precisa pôr na balança quanto que eu recebo e quanto que eu gasto. Beleza? E olha só, gente, eu só preciso falar pra vocês que a minha vida e a vida do meu marido, Pedro, aqui na Inglaterra é uma vida normal. A gente não tem luxos, mas a gente tem um apartamento confortável, uma vida boa, digamos assim. Nós temos carro, nós passeamos bastante, viajamos, uma vida normal, ok. Então vamos lá para a primeira conta, talvez assim, a mais cara, lógico, a mais pesadinha, a mais salgada, no fim das contas, que é o aluguel, tá? O aluguel aqui do nosso apartamento é um valor ok. O nosso apartamento é muito bom, ele é novo, que é difícil de achar aqui na Inglaterra, porque a maioria das casas são bem antigonas. É um país antigo, né? A Inglaterra é um país velho. Mas o nosso apartamento é reformado, novinho, mobiliado. É um apartamento ótimo, a gente paga 625 pounds mensais. Esse valor é muito bom quando você compara um apartamento da proporção do meu, só lembrando que é um flat de um quarto. Só que não é pequeno, tem uma sala ampla, tem muitos armários, tem lavanderia, tem um hall de entrada. Eu vou fazer, by the way, um tour pelo meu apartamento. Vou ver se eu gravo esse vídeo semana que vem, então acompanha aí nas próximas postagens. Beleza? Então, o nosso apartamento, ele é um apartamento normal, mas quando você pega esse mesmo apartamento, um apartamento com as mesmas proporções, lá em Londres, que é a capital, para quem não sabe, eu moro aqui no interior, numa cidade que chama Swindon, que fica mais ou menos 1 hora de Londres, tá? Tem muito brasileiro aqui em Swindon. E esse mesmo apartamento, nessas proporções, novo, tal, não sei o quê, lá em Londres seria o dobro, para vocês terem uma noção de valor. Então, 625 é a primeira conta. Eu pus aqui no meu caderninho uma colinha para eu lembrar de todas as contas, porque minha cabeça não é tão boa assim. Então, primeira conta é a conta de aluguel. Eu alugo apartamento direto com o landlord, que é o dono do imóvel, na verdade é a landlord, é uma moça. Ela é muito simpática, super, super gente boa. Depois também posso gravar um vídeo sobre como foi o processo de aluguel do apartamento. Se vocês têm interesse em saber sobre esse assunto, escreve aí nos comentários que eu gravo um vídeo falando só sobre isso, beleza? Então eu pago o valor do aluguel direto na conta dela, o que é maravilhoso. Porque a maioria das pessoas, principalmente brasileiros, alugam o apartamento direto, o apartamento ou casa, né? Direto com uma imobiliária. E aí você vai pagar um valor a mais que é o que a imobiliária tira para ela. Então, compensa você achar um landlord que vai confiar em você e tratar esse aluguel diretamente. Então, essa é a primeira conta, 625, anota aí. Segunda conta, também um valor bem salgadinho, que pesa no meu bolso todo mês, é o Council Tax. Que é o Council Tax? É um imposto sobre a moradia. Talvez no Brasil ele seria o IPTU, que também é obrigado, né? Então aqui é o Council Tax e todo mundo tem que pagar. Porém, alguns casos, vou dizer que são mais raros,
Quando você aluga o apartamento, você paga para o landlord, em alguns casos, o valor cheio, com contas. Então você vai pagar um valor a mais. Por exemplo, no meu caso, acho que eu pagaria uns 1.000 pro landlord pagar as contas por você. Só que seria um trabalho a mais pro landlord, entendeu? Então é mais difícil de achar, mas você vê alguns casos em que a pessoa paga o valor com contas. E é bom porque você não tem essa dor de cabeça de ter que ir lá pagar conta por conta. Enfim, eu pago as contas e o meu consultax é o valor de 94 pounds mensais. Carinho, né? Quase 100 pounds por mês de imposto, que é essa conta aqui. Ok, então vamos para a conta número 3, que também é uma conta razoável, vamos dizer assim, que é a conta é ótimo, né? Que é a conta de eletricidade. No meu caso, aqui no apartamento, a gente tem esse valor um pouco acima da média, porque tudo no nosso apartamento é elétrico, inclusive o fogão, chuveiro, tudo. Tudo é elétrico. Em algumas casas você encontra chuveiro a gás, fogão a gás. Então você vai ter duas contas, a elétrica e a do gás. Mas aqui, como tudo é elétrico, eu só pago a conta de eletricidade. Ok? Dito isso, vamos para a conta de energia, que é essa daqui. E essa conta tem um detalhe. Ela vem de 3 em 3 meses. Então, a gente tem que ter muito cuidado para juntar o dinheiro mensal, para no fim dos 3 meses eu ter o montante aqui, o valor para eu pagar, certo? Como ela vem de 3 em 3 meses, eu peguei o valor aqui da última que eu recebi e dividi por 3, porque é de 3 em 3 meses, e deu 80 pounds mensais, tá? Isso é uma média que varia muito, e eu vou te dizer por que varia. Principalmente por conta do inverno. Esse valor, 80 pounds, foi de outubro a dezembro, que é um período do ano que a gente usa muito o heating, que é o aquecedor. E o heating é um perigo, porque você não consegue viver sem ele no inverno, você morre de frio. Simplesmente morre. E aí você precisa ligar, principalmente à noite. Então a sua conta de energia sobe muito. Esse valor de 80 pounds, ele pode cair bastante durante o verão, quando a gente não liga os heatings nem para dormir, nem para nada. Então, essa conta varia ao longo do ano. Então, eu já te dei o valor aí bem salgadinho. Na verdade, o valor mais salgado é de janeiro a março, que é o que nós vamos pagar agora, a próxima, que é quando a gente usa muito o aquecedor. Mas esse valor que eu passei também é de uma época bem de inverno, então é um valor alto. Certo? Então essa foi a nossa terceira conta. Vamos para a próxima, que é a conta de água. Nós aqui pagamos a conta de água com esse cartão. O que é esse cartão? Eu pego todo mês, eu vou em algum dos pontos em que a empresa de água aceita pagamento e eles dão essa lista para você assim que você entra no apartamento. Você faz o seu cadastro e eles vão te dar os pontos onde você pode pagar a conta de água. Então eu pego esse cartãozinho que eu recebi da empresa, vou até um desses pontos que, no meu caso, é aqui do lado de casa, no mercado. Eu entrego o cartão pra moça do caixa e falo, quero pagar 19 pounds por mês. 19 pounds é o valor fixo que a gente coloca, é como se a gente colocasse um crédito, sabe? E no final das contas, assim, vamos dizer, de uns 5 em 5 meses, eles mandam pra gente um balanço da conta. E às vezes, lógico, a gente gasta mais, ou às vezes a gente gasta menos, então eles vão falar se nossa conta tá positiva ou negativa. Por que a gente paga 19? Porque a própria empresa faz como que falam? Faz aí uma ideia proporcional de quanto duas pessoas na nossa faixa etária gastaria de água por mês. E aí, lógico, se depois de 5 meses a sua conta tá muito negativa, você vai lá e cobre, paga o que tiver faltando, tá? Mas é uma média de 19 pounds por mês. Essa foi a quarta conta. Vamos então para a quinta conta, que é referente ao nosso carro. Você pode muito bem viver aqui na Inglaterra sem carro, principalmente em Londres, até porque é muito caro ter carro em Londres, porque o seguro fica 3 vezes mais caro que o seguro aqui no interior. Mas também Londres tem um transporte público maravilhoso, você não precisa de carro.
Aqui no interior, nós gostamos e preferimos ter carro, porque a nossa locomoção facilita muito quando tem carro, ok? Mas tem ônibus, eu conheço muitas pessoas, tenho amigos que moram aqui em Swindon que não tem carro e andam de boa de ônibus, até porque para chegar no trabalho é tudo muito perto, é uma cidade do interior, é pequeno, entendeu? Então, a primeira conta referente ao carro que a gente tem que pagar é o seguro. Por quê? Diferente do Brasil, para você rodar com o carro aqui na Inglaterra, você precisa, é obrigatório ter seguro. Eu e o Pedro, a gente paga 85 pounds por mês de seguro. É lógico que esse valor varia de acordo com o tipo de carro. Se o carro for mais novo, vai ficando mais barato, tá? E também o tamanho do carro varia muito. Se for 1.0, vai ser um seguro mais barato também. O nosso carro é 1.3 e é um Suzuki. E a gente paga 85 mensais, 85 pounds mensais. Então, pagamos o seguro do carro. Outro imposto que é obrigatório é o road tax. Esse road tax é o valor pra gente, porque também é muito pessoal, vai de acordo com o seu carro, tá? A gente paga 17 pounds por mês. E isso aí também tem a ver com a taxa de poluição do carro. Então, se o carro é muito velho, polui muito, você vai pagar um valor maior. A gente paga muito, por incrível que pareça, 17 pounds. Esses carros mais novos, assim, que são elétricos, sabe? Esses carros, eles têm esse seguro, esse imposto quase zero. Muito interessante isso também. Então, 17 pounds de seguro. Ok? Certo. Próxima conta é a conta da internet. Pra gente ter o Wi-Fi aqui em casa, a gente tem que pagar. E não é baratinho não, tá? Desculpa. Então, quanto que a gente paga pra colocar a Virgin Media, que é o nome da nossa internet? É 27 pounds por mês. Não tem nada pra falar sobre conta de internet. 27 por mês, tá? Próxima conta é a giffgaff, que é o nosso celular. Algumas pessoas, aliás, algumas não, muitas pessoas fazem contrato com operadoras. Então, aí no Brasil, por exemplo, tem a Oi, tem a TIM, Claro, Vivo. Então, muita gente também faz contrato. E da mesma forma funciona aqui na Inglaterra. Só que a gente resolveu usar o modo pré-pago. Então, a gente coloca crédito porque você acaba gastando muito menos. Até porque, como você tem internet em casa, você só usa fora da sua casa. Então, por exemplo, eu ponho 12 pounds por mês de crédito e o Pedro põe 10 pounds, porque ele gasta menos que eu. E sempre sobra um pouquinho no final do mês. Se você gasta mais, você pode pôr 20 pounds de crédito no giffgaff. E quando você põe 20 pounds, que é o máximo, você tem ilimitado e nunca acaba. Mas como eu sempre sobra um pouco no final do mês, então eu acabo pondo menos, porque, enfim, diferente. Então eu ponho 12 e o Pedro põe 10 por mês e dá mais do que o suficiente pra gente gastar aí pelo mês inteiro. Próxima conta é a conta de gasolina. Quanto que a gente gasta de combustível por mês? Como eu falei, o nosso carro é 1.3, ele é bem, a gente acha que ele é bem beberrão, sabe? Quando gasta muito. A gente teve um outro Citroën antes dele, que gastava bem menos, porque era 1.0. Então, a gente gasta uma média, eu tô fazendo aqui bem aproximado, tá? Uma média de 10 pounds por semana de gasolina. Isso porque a gente não roda muito, a cidade é pequena, mas o Pedro usa o carro todo dia para ir trabalhar. Eu vou pro trabalho andando, que eu moro perto do meu trabalho, o Pedro já mora longe, então ele vai com o carro todo dia. No final da semana, fim de semana a gente sempre sai, vai passear, não sei o quê. Então no final das contas dá uns 10 pounds por semana, tá? Então um mês, vamos colocar 40 pounds de combustível. E por último, não menos importante, eu vou colocar também como conta fixa, que é o supermercado do mês. Quanto será que a gente gasta para fazer compras? Aqui, a alimentação é muito barata, talvez a coisa que mais vale a pena mesmo de morar na Europa, na Inglaterra,
É que a alimentação é muito barata. Eu sei que, por exemplo, o aluguel é caro, muita coisa, muito imposto e tal, mas você tem acesso a muita coisa, bens de consumo, como telefone, um notebook, em valores bem acessíveis e principalmente a compra do mercado. Então nós fazemos compras 2 vezes ao mês, de 15 em 15 dias, e a nossa compra sempre dá uma média de 30 pounds por compra. Então vamos colocar 2 compras por mês, o valor de 60 pounds por mês, tá? Essas foram todas as nossas contas fixas e se você somar, você vai ter aí um valor. Mas lembrando que não está incluso nesse valor nada referente a lazer. E todo mundo precisa de um pouquinho de lazer para descontrair a cabeça, né? Eu e o Pedro, a gente gosta de fazer um passeio e, não sei, às vezes ir em Londres, voltar. Isso aí tá sempre fora dos gastos fixos. Vamos fazer a soma para ver quanto que dá? Faz a soma aí comigo. Aluguel 625, consultax 94, luz 80, água 19, seguro do carro 85, road tax 17, gift gaf 12, mais 10 do Pedro, internet 27, compras de mercado 60, gasolina 40. Se nós fizermos essa soma, dá um valor total mensal fixo de 1.069 por mês. Esse é o valor que a gente paga mensalmente pelas nossas contas pra gente sobreviver nesse país. E aí, achou caro? É em pounds. Se você pegar esse valor e transformar para reais, você acha um absurdo, lógico. Você não pode transformar para reais. Você tem que ver se o valor que a gente recebe aqui em pounds, se é possível viver, se paga tudo isso, se o meu salário vale a pena, e é isso que eu quero te falar agora. Então vamos lá? Quanto que eu ganho por mês? Olha, eu ganho salário mínimo aqui na Inglaterra, o que é bem comum. Que é o valor de 7 pounds e 83 por hora. Diferente do Brasil, aqui paga-se a hora, tá? Eu faço 25 horas por semana, porque eu quero. Eu prefiro ter a minha manhã livre para cuidar das minhas coisas, arrumar casa, tal, não sei o quê. Então eu faço 25 horas por semana, e isso dá um valor aí mensal de 750, às vezes é sempre 800, porque eu sempre faço uma ou outra hora extra que a minha gerente pede, não que eu queira. Mas, então, dá sempre aí mais ou menos na faixa de 800 pounds, tá? Já o Pedro, ele também faz 25 horas. O que é difícil de... A maioria das pessoas, quando vem pra cá, fazem um trabalho normal de 40 horas. Que é o que uma pessoa normal faria. Agora, se você tem um trabalho full time de 40 horas, percebe, você já conseguiria pagar esse valor de 1.069. Mas como nós somos dois, nós temos esse privilégio de não precisar trabalhar full time. Então ele faz 25 horas e eu também. E ele prefere fazer porque ele tem alguns empreendimentos que ele trabalha online. Então, quando metade do dia dele ele separa para trabalhar nas coisas dele. É muito bom, só com os salários, vamos supor assim, então, eu recebo 800 pounds, o Pedro também, 800 pounds. Se somar os dois, dá 1.600. Então, o nosso salário fixo aqui na Inglaterra paga esses 1.069 e ainda sobra 500 e pouco, 500 e pouco, né? Pra lazer e juntar, talvez, isso trabalhando pouco. Agora, se você vem em dois também, um casal, e os dois trabalham full time, vocês vão fazer muito dinheiro, que é o que a maioria dos brasileiros fazem aqui na Inglaterra. E vem aqui pra trabalhar muito, juntar dinheiro, mandar pro Brasil e tal, não sei o quê. Nós preferimos, eu e o Pedro, ter um ritmo mais de boa, assim, mas é muito pessoal isso. Às vezes você tá numa fase que você quer comprar um apartamento lá no Brasil. E o que eu já vi de brasileiro que comprou um apartamento no Brasil, trabalhando aqui, ó, ralando. E eu preciso falar também que nós temos o salário mínimo, porque a gente tem empregos básicos aqui. Eu trabalho numa loja, como vocês sabem, na Primark. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando do meu emprego, procura aí. Meu primeiro emprego na Inglaterra, se eu não me engano. E aí, então, mas tem gente que trabalha aqui em algumas outras coisas que o valor da hora é maior, então paga 10 pounds a hora. Tem muita gente que faz faxina, por exemplo, que eu sei que paga melhor, paga aí 10 pounds a hora, eu acho. Enfim, então é muito pessoal, vai do emprego que você conseguir,
tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado, te dado uma visão aí, uma noção de como funcionam as contas do mês aqui na Inglaterra. Se você tiver qualquer dúvida, manda aí pra mim nos comentários, tá? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Gente, quero postar muita coisa legal, me deem ideias, o que vocês querem saber? Tudo que vocês comentarem aí, eu quero comentar aqui, tá bom? Quero gravar um vídeo falando sobre aquilo que vocês querem saber. Um beijo, até a próxima!